Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quinta-feira, dia 29 de maio de 2025 do Cidadania S.A., seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Para começar hoje, tem uma notícia boa, vamos ver se cumpre, né? Mas é o seguinte, ó. Estados Unidos dizem que Israel aceitou plano para cessar fogo na faixa de Gaza. O Hamas analisa a proposta. Vindo dos Estados Unidos, onde estiver, mas vamos ver aqui a matéria que é da France Press. Israel aceitou a proposta do presidente dos Estados Unidos, o Pato Donald, para um cessar-fogo na faixa de Gaza, informou a Casa Branca nesta quinta-feira. O grupo terrorista Hamas afirmou que a proposta está sob análise. Segundo a imprensa israelense, o primeiro-ministro genocida Benjamin Netanyahu já comunicou familiares de reféns mantidos pelos terroristas em Gaza sobre o acordo. No entanto, o governo de Israel ainda não se pronunciou oficialmente sobre a proposta. Na Casa Branca, a porta-voz do governo americano, Caroline Leavitt, que já apareceu aqui algumas vezes, não deu detalhes sobre o acordo. Por outro lado, o The New York Times apurou que a proposta inicial prevê uma trégua de 60 dias e a entrada de mais ajuda humanitária. Porque da outra vez também tinha trégua. Quem quebrou a trégua? O Netanyahu, né? Aspas para ela. Posso confirmar que estas conversas continuam e esperamos que haja um cessar-fogo em Gaza para que possamos devolver todos os reféns para casa. Se tiver que haver um anúncio, virá da Casa Branca, do presidente, de mim mesma ou do enviado especial Witkoff. O Hamas afirmou a Reuters que está estudando a proposta com alto senso de responsabilidade para contemplar os interesses do nosso povo e encerrar a agressão. O último cessar-fogo entre Israel e o Hamas durou pouco mais de um mês e acabou em março. Desde então, militares israelenses abriram novas frentes de batalha em Gaza. Só um lado está atacando, né? Nas últimas semanas, as ações israelenses foram criticadas pela comunidade internacional, principalmente por causa da morte de civis e pelo agravamento da crise humanitária no território. Inclusive aqui no Brasil, os artistas fizeram um apelo pro Lula romper relações com Israel, o negócio do petróleo também, que parasse de vender petróleo para Israel. Vamos ver se esse cessar-fogo funciona de verdade, né? Não sei. Esperamos que sim, porque o que está sendo feito em Gaza é um absurdo. Um absurdo. Notícia boa aqui no Brasil. IBGE, taxa de desemprego estabiliza e emprego formal tem recorde histórico em abril. A taxa de desemprego ficou em 6,6% no trimestre de fevereiro a abril, praticamente estável em relação aos 6,5% registrados no trimestre anterior, mas inferior ao índice de 7,6% do mesmo período de 2024. Os dados da PNAD contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, foi divulgada na manhã desta quinta-feira, dia 29, pelo IBGE. O levantamento mostra que o mercado de trabalho brasileiro se manteve estável no trimestre encerrado em abril de 25, mas apresentou sinais claros de avanço qualitativo com destaque para a alta no emprego formal e o recuo da informalidade. Isso é muito importante, né? O número de pessoas desocupadas segue em queda na comparação anual. São 7,3 milhões atualmente, uma redução de 11,6%, ou 941 mil pessoas em relação ao ano anterior. Já a população ocupada soma 103,3 milhões, com leve alta anual de 2,4%. O nível de ocupação atingiu 58,2%. Carteira assinada dispara e informalidade cai. O dado que mais chama atenção, no entanto, é o contingente de trabalhadores com carteira assinada no setor privado, que bateu novo recorde, 39,6 milhões de pessoas, o maior número da série histórica. Isso representa alta de 0,8% sobre o trimestre anterior e de 3,8% frente ao mesmo trimestre do ano passado. A taxa de informalidade, ao contrário, caiu para 37,9%, o menor patamar desde 2016. O número de trabalhadores informais está em 39,2 milhões, o que também reflete maior formalização do mercado de trabalho. Isso é muito bom, notícia muito boa. O rendimento médio real habitual dos trabalhadores ficou em R$ 3.426, estável no trimestre, mas com alta de 3,2% na comparação anual.
Já a massa de rendimento real alcançou 349,4 bilhões de reais, o maior valor já registrado, puxada pela estabilidade do número de ocupados e crescimento dos empregos formais, tá? Então, boas notícias. Agora isso aqui, ó, isso aqui é de lascar. Hugo Mota, nosso querido presidente da Câmara, tá querendo ensinar o governo a governar. Como alternativa ao aumento do IOF, Mota sugere revisão das isenções fiscais e reforma administrativa. Aspas para ele. O que estamos defendendo? Que venham medidas mais estruturantes, que o Brasil possa enfrentar aquilo que é preciso para que possamos entrar em um momento de mais responsabilidade fiscal. Nós temos defendido rever a questão das isenções fiscais. O Brasil não aguenta a quantidade de isenções que o nosso país tem. Sim. Faz sentido, porque a igreja não paga imposto aqui, tá cheio de empresa que não paga imposto. Agora, o que eu acho legal que o Mota deveria fazer é a questão do orçamento secreto. Aquele bando de emenda que come mais de 50 bilhões do orçamento federal por ano. Aquilo que o Flávio Dino tá tentando arrumar, ou pelo menos botar em ordem, porque era a farra das emendas. E era onde ia muito, onde vai, ia não, continua indo, muito do dinheiro do orçamento do país. Então, meu caro Hugo Mota, talvez se acabasse com essa porcaria de orçamento secreto, com as emendas parlamentares, eu acho que melhoraria a situação do governo. Você não concorda comigo, Hugo Mota? Hã? Atualização aqui do que está acontecendo, duas na verdade, tá bom? Tem duas notícias aqui sobre a queridíssima ministra Marina Silva. Tem um abaixo-assinado da Manuela Dávila pedindo a cassação de Marcos Rogério por ataques à ministra. Tá? Essa matéria do Brasil de Fato. Lembrando que os links estão na descrição do vídeo, tá? A ex-deputada, na quarta-feira, lançou um abaixo-assinado online que pede a cassação do mandato do senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, que protagonizou uma discussão com a ministra, que a gente já falou, tá? Então, assim, quem quiser assinar o abaixo-assinado, o link está aqui na descrição do vídeo. E uma outra atualização disso, contra ataques sistemáticos, Marina vai processar Plínio Valério e Marcos Rogério. A ministra decidiu entrar com ação judicial contra os senadores Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, e Marcos Rogério, do PL, óbvio, de Rondônia, pelos ataques feitos a ela na sessão da terça-feira, dia 27, na Comissão de Infraestrutura. Segundo interlocutores de Marina, a medida ainda não foi tomada porque ela e a assessoria estão avaliando os caminhos jurídicos do embate. Haveria a possibilidade de se ajuizar a ação em nome da Marina Silva, do Ministério do Meio Ambiente ou ainda da Rede, o partido ao qual a Marina é filiada. A ação judicial não abordará apenas o fato ocorrido nesta semana, mas apresentará a tese de que a ministra vem sendo atacada de forma sistemática e consistente com machismo, misoginia e racismo. Lembrando sempre que a Marina é negra, né? Ainda não foi decidido em que instância será tomada a iniciativa. Como envolve dois senadores, a probabilidade é que seja no STF, né? Então tá, essa matéria é da Brígido, da Carolina Brígido, e tá aqui no Platô BR, link aqui na descrição do vídeo. Tá bom? É isso por hoje, tá? Leiam todas as matérias aqui na descrição do vídeo. Leiam muito para não serem enganados. Curtiu? Assistiu até aqui, gostou? Deixa o like aí, se inscreva no canal e envie para os amigos. Essa foi a edição desta quinta, dia 29 de maio de 2025, do Cidadania SA. Um grande abraço para vocês e até amanhã.